junho, né? Bem, 1º de junho de 2011, entrevista com Manuel Messias para o projeto Marcas da Memória. Entrevistador Pedro Dantas. Essa é a 6ª sessão. Então, Manuel, vamos dar continuidade às suas memórias, né? O senhor estava falando desse período conturbado, da volta de vários políticos, né? Antes da anistia parcial, não foi? Como foi? bem, o problema é o seguinte. Eu já havia saído da Argélia e estava fazendo um curso de troisième cycle, que é o doutorado do 3º ciclo, em Paris, quando já estava bem desenvolvido o tema da anistia. Nós tínhamos também um trabalho da anistia lá em Paris, na internacional. Os exilados estavam lutando pela anistia também no exterior. O movimento aqui já estava quase que definido. E pessoas se preparando para voltar. Então, um poeta lá do Amazonas, que é o nome dele, Tiago de Mello, tínhamos um projeto de voltar dias antes da anistia para testar e forçar também a anistia. Essa era uma tese até de Brizola. Então Brizola propôs que nós voltássemos antes da anistia. Ele voltaria para o Rio Grande do Sul junto com o Prestes. Acreditava ele que o Exército ou a Polícia Federal provavelmente prendia ele, mas não tinha condições de manter os presos. Então, com isso, forçava a anistia. Carlos Figueiredo Sá, juiz de direito de São Paulo, juiz do trabalho de São Paulo, iria para São Paulo. Arraes viria para cá, para Pernambuco, junto com o Gregório Bezerra. Bem, essa análise de Brizola terminou que não foi bem aceita pelo pessoal, porque já estava mais ou menos desenvolvido, podia até, de certo ponto, atrapalhar. Mas poderíamos fazer um teste. Como eu queria vir, tinha necessidade de vir, porque eu não tinha passaporte. Meu passaporte argelino estava vencido, meu passaporte português estava vencido, e a visa que eu tinha desses passaportes em Paris estava vencida, então não tinha condições de ficar. Então eu estava me preparando para voltar ao Brasil. E Tiago de Mello também estava na mesma situação. Então nós viríamos, ele vinha para o Amazonas, eu vinha para Pernambuco, e com isso nós fazíamos um teste sobre o dispositivo da ditadura. Então, eu falei com Silvio Lins, que tinha uma empresa lá, uma trade, uma empresa de importação e exportação, trabalhava também com energia, e ele me forneceu uma passagem para Pernambuco. E nós vivemos assim, um grupo de exilados, era muito grande, em Paris sempre entrava e saía gente, mas era um número muito grande, de milhares de pessoas. E nós vivíamos em contato com os que já estavam estabelecidos economicamente, financeiramente. Então, eu viajei para cá. Né? Brizola estava em Paris. Não, Brizola estava em Portugal. Aí eu saí de Paris, fui para Portugal. Por que eu fui para Portugal? Porque eu vinha para Pernambuco pela TAP. Tem um voo que era Lisboa, Salvador, Pernambuco, Recife. Então eu viria
viajaria pela TAP, que é a empresa portuguesa, e a empresa portuguesa não iria dar a lista de passageiros à Polícia Federal, como era de costume. E com isso nós íamos fazer um teste. Mesma coisa houve com o Tiago do Melo, que foi para o Amazonas. Então, eu viajei de Paris. Quando eu estava morando, já residindo em Paris, fazendo o doutorado na Sorbonne 1, e fui para Portugal, para Lisboa, lá encontrei com o Brizola, conversamos, a ideia era aquela de algumas pessoas que pudessem voltar para testar o nível de reação da ditadura, ver como é que estava a situação. E eu vim, ele me levou no aeroporto, Brizola. E na hora de eu embarcar, ele me deu um abraço, vá, qualquer coisa, assim que chegar lá, telefone para mim, telefone para o pessoal em Paris, para todo mundo, faça isso, deu o número de telefone. E fez assim no meu bolso, eu nem entendi, estava tão agoniado na hora de viajar, entendeu? Aí peguei o avião e vim embora. Né? No avião vinha também Roberto Freire, mas ele estava lá na frente e eu nem encontrei com ele. Né? Então, quando eu cheguei aqui, desembarquei aqui, né? Tinha no aeroporto um bocado de gente no aeroporto me esperando. Marcos do Barros Freire, Jarbas Vasconcelos, Alceu Valença, Carlos Fernando, Mauro Ferreira Lima e mais outras pessoas que eu não me lembro agora. Pessoas importantes. E Roberto, que desceu na minha frente, ele ficou impressionado. Poxa, o que é que tá vendo? Esse povo está me esperando? Fazer o quê? Deu com a mão, não sei o quê, mas era. Quando ele desceu, falou para o pessoal, falou, nós estamos esperando o Mané exilado. Aí quando eu cheguei, esse povo já estava ali na frente do avião, saiu comigo, e quando eu passei com os documentos pela Polícia Federal, fui intimado a depor na Polícia Federal. Na mesma hora. Estava lá o chefe da Polícia Federal, que era um gaúcho de descendência alemã, nem me lembro o nome dele. Ele foi até simpático, educado, e eu fiz uma proposta. Só eu estou chegando agora, cansado, tem um monte de gente aqui me esperando. Meu irmão, meus irmãos, os amigos, vão ficar todo mundo aqui esperando. Eu sei que o senhor vai querer um depoimento longo, então vamos marcar para amanhã, faça essa proposta. Aí ele disse, tá certo. Aí marcamos para o outro dia, às 2h da tarde, lá no prédio da Polícia Federal, o qual eu nem sequer conhecia, quando eu saí daqui nem existia aquele prédio. Bem, sim, Fernando Lira também estava. Aí eu saí, conversei com o pessoal, bateu um papo, e Fernando Lira foi quem me conduziu. Disse, vamos para a minha casa, lá em Piedade, no apartamento, conversar um pouco. Eu vou chamar, Carlos Fernando vai avisar a sua mãe que você está chegando, ela não tem um choque. Eu fiquei lá conversando com o Fernando e tal. E aí mexendo nos bolsos, nas coisas, documentos para lá e para cá. No bolso que o Brizola tinha mexido assim, que eu não entendi bem o que era, tinha $200 no meu bolso. Quer dizer, uma solidariedade, né? Um aspecto humano da pessoa. Fiquei muito gratificado com isso. Então, meu irmão foi para casa da minha mãe, boa viagem. Avisou para ela que eu estava chegando, ficou lá numa boa, até que eu cheguei lá junto com o Fernando Lira. Ela não tem um choque, a Fernando Lira foi quem entrou primeiro.
Nayá, Mané chegou. O vizinho da velha que sofreu tanto com a minha vida política, né? Aí ficou tremendo, me deu um abraço. Não, mas peraí, com calma, não tem nada demais. Ele chegou tranquilo, estava estudando lá. O negócio aqui da ditadura já está se acabando, né? E tal, conversaram e tal, até que ela tranquilizou-se, né? Eu fiquei lá, passei um mês aqui, tentando tirar um passaporte para voltar a Paris para fazer os exames no curso de doutorado. Na Sorbonne, não tem. A anistia ainda não tinha se estabelecido. Né? Bem, no outro dia, eu fui depor. E eles queriam saber o meu roteiro, por onde eu andei, não sei o quê. Expliquei e tal. Tinha muitos jornalistas. Quando eu cheguei, estava cheio de jornalistas. A porta do prédio, o pátio ali, da frente da Polícia Federal. Muitas fotografias, saíram em todos os jornais. Assessor de Miguel Arraes volta do exílio depois de 13 anos, 14 anos, por aí. Depois de ter passado pelas prisões todas e tal. E aí eles abrandaram, entendeu? E eu dei entrada no pedido de passaporte. Isso aí foi que demorou. Eu voltava lá, insistia e tal. Tinha que fazer um depósito. Quem viajava para o exterior tinha que fazer um depósito, que era muito dinheiro na época. A inflação era tão grande que eu não me lembro mais quanto era. Era uma quantia grande, deveria ser em volta de, hoje seria 20 mil, 10 mil reais, uma coisa assim. Aí o pessoal do PMDB fez o depósito, comprou minha passagem. Fernando Lira, Jales e Marco Freire dividiram a passagem que eles tinham do federal, deputado federal, e Marco Freire acho que já era senador, não sei também já. Eles dividiram lá e conseguiram uma passagem para eu voltar. Né? Então, quando eu estava já com data marcada para voltar tudo direitinho, fizeram uma reunião do PMDB, tomaram algumas decisões e me chamaram. Aí eu fui e fui informado, através de Fernando Lira, de Jago, Marco Freire, que o PMDB havia tomado algumas decisões em relação a Miguel Arraes, e que eu ia ser o portador. Então a decisão era assim. Primeiro, que quando ele voltasse, ia ser bem recebido, a situação estava realmente, a anistia estava já desembocando, que ele ia ser candidato a deputado federal. O candidato a governador, o candidato natural era Marcos de Barros Freire. E que o PMDB oferecia uma vaga no diretório para ele se filiar ao PMDB. Aí eu voltei, estive com ele, quando cheguei em Paris, assim que eu desembarquei do aeroporto, eu liguei para a casa da filha de Arraes, Nena, em Paris. Praça Itália. Aí fui, liguei para lá e de repente quem atendeu foi o próprio Arraes. Ele tinha feito uma viagem da Argélia até Paris, estava lá. Na hora que eu toquei o telefone foi ele mesmo que atendeu. Alô, reconheci logo a voz dele. Eu disse, olha, eu estou chegando agora no Brasil e tenho informação para lhe dar. Decisões, eu sou portador de uma decisão do MDB. Nem sei se ainda era MDB, era PMDB já.
Em que ano isso? Isso foi, rapaz, pouco antes da anistia. Em que ano foi? 79, por aí, não estou bem lembrado, final de 79. Essas datas às vezes confundem, né? Depois que for escrever tudo isso, vai ter que corrigir. Aí disse, então passa aqui. Aí antes de eu ir para casa, caminho em casa, ficava até certo ponto perto, duas estações de metrô. Eu morava em Nation, 2 ou 3 estações de metrô eu estava lá, mas eu fui direto para casa dele. Quando cheguei lá, eu expus a ele a decisão do partido. Ele ouviu. Aí disse, o que é que você acha disso? Eu disse, olha, eu acho errado. Isso pode causar um problema na oposição. Na minha opinião, e eu externei ao pessoal, candidato natural a governo do Estado seria você. Foi governador, foi deposto, mas eles acham que a luta política desenvolveu-se em torno de Marco Freire. Aí ele fez outra pergunta. Eu sendo candidato a deputado federal, você acha que eu me elejo? Eu ganho essa eleição. Aí eu disse, você vai ser o mais votado. Certeza. O mais votado. Pernambuco, e acho que do Brasil na época. Feito 300, mil votos. Deputado federal. Aí ele levantou-se, pegou uma carta de Julião e me mostrou. Veja, aí eu li uma carta de Julião que mais ou menos previa isso, dizendo que o PMDB era um partido do sim senhor, não queria abrir espaço para as pessoas que estavam no exílio, queriam apenas um apoio. E Julião achava que era melhor, em vez de entrar no PMDB, se organizar uma frente política. Essa é a carta, então, de Julião para a Raia, né? Ele me mostrou. Aí, carta para a Raia. Julião mandou uma carta para ele, mais ou menos. Julião estava no México nessa época? Estava no México, eu acho. Aí Julião não saiu do México, ele saiu do México para vir para cá. Depois voltou para lá e morreu lá, né, no México. Então lá eu fui começar, voltei a estudar, fui fazer minhas provas, estava com passaporte, eu podia já pedir uma carta de séjour, como eles chamam lá em Paris, que é uma visa de estudante, por um tempo de 6 meses e tal. Ficamos nos preparando para voltar ao Brasil. Nesse interim, eu fui a Lisboa, onde também eu tinha residência. Eu estava em Paris, mas era como estudante, não era como residente. Fui a Lisboa e lá eu participei de uma grande reunião. Os parlamentares brasileiros foram a Lisboa para conversar com a RAIS e com os exilados. Marcos de Barros Freire, Fernando Lira, Brossard, que era senador lá do Rio Grande do Sul, né? Do MDB. A primeira reunião foi feita em homenagem aos exilados e aos políticos brasileiros. A Câmara de Cascais, a Câmara Municipal de Cascais, do Distrito de Lisboa,
que é a mais antiga de Portugal, fez uma grande homenagem e recebeu todos nós. Claro, eu participei, saiu até fotografias e tudo. Não sei se ainda tem fotografia disso. Depois, houve várias reuniões. Brizola estava presente também. Brizola também estava presente. Houve várias reuniões para discutir o que fazer na Câmara. Então, Marcos teve uma reunião com um grupo político, um forte de Estoril, e fui até quem levei ele até lá, e foi recebido por Arraes, e conversaram bastante lá na situação política do Brasil, em Pernambuco. Brossá também houve uma grande reunião. Depois, houve uma outra reunião no hotel da Rua das Janelas Verdes, onde Brizola estava hospedado. Ele e Dona Neuza. Inclusive a filha dele também, Neuzinha, estava lá. Nessa reunião, Brizola convidou Arraes. Eu participei dessa reunião. A reunião tinha poucas pessoas. Tinha Muniz Bandeira, Dona Neuza, Arraes, Mada, esposa de Arraes, Madalena, eu e Brizola, parece que tinha um outro jornalista. E aí se desenvolveu um debate. Brizola achava que Arraes voltando não deveria entrar no PMDB, ou no MDB. Ofereceu a ele o PTB. Ele ofereceu a Arraes o PTB. Disse: no PTB você vai ser, Miguel, o presidente do partido. E eu vou ser o secretário-geral do partido. Ou o contrário, você secretário-geral e eu presidente do partido. Está aberto. E nós vamos nos estabelecer no Rio e em São Paulo. Era a ideia maior de Brizola, que era a luta imediata, mas visando uma eleição presidencial. A Arras defendia uma tese diferente. Era uma tese de uma frente que abrangesse várias forças políticas. Mas essa frente não vingou. Não vingou. Chegou a hora da volta. No dia que Arraes embarcou com a família dele em Paris de volta ao exílio, eu fui com ele até o aeroporto. Ele até deu entrevista lá no aeroporto. Nós voltamos e na volta aqui ele aceitou, né, a contragosto, porque ele defendeu outra tese, entrou no PMDB e tal, mas ficou insistindo. Depois eu voltei depois da anistia, porque ainda estava fazendo prova, voltei para cá, também entrei no PMDB, todos nós entramos no PMDB. Marcos Arraes também entrou no PMDB, alguns parentes de Arraes, e ele ficou defendendo a tese de que o escolhido a ser candidato a governador deveria passar pelo partido, pela opinião pública, tal, um movimento e tal. Na realidade, ele desejava que fosse escolhido como candidato a presidente, mesmo sabendo que já havia essa decisão, que era Marcos Freire. E o pessoal dizia que Marcos Freire era candidato a natural. E ele era contra essa história de candidato natural, que ele dizia: isso é o quê? É uma entidade divina, candidatura natural, né? Organizar as forças populares do país, do Estado.
em função da candidatura. Ele não foi propriamente a favor da candidatura de Marcos. E houve muitos atritos durante a campanha para governador. Terminou que Marco Freire perdeu a eleição. A eleição foi mal conduzida. O candidato a vice de Marco Freire, não estou bem lembrado, mas parece que foi Fernando Coelho. Parece que foi Fernando Coelho. O candidato a senador foi o Cid Sampaio. Foi uma chapa que não agradou, não empolgou. E Arraes tinha a ideia, em sendo candidato, fazer uma frente até mais ampla, entendeu? Ele até me disse, me confidenciou que pensava em lutar como vice uma pessoa ligada ao centro. Até me disse que pensou em Everardo Marcelo. Fazer uma chapa com a cabeça do centro e senadores e deputados, uma coisa mais centro-esquerda, mais à esquerda. Eu até fui candidato a deputado estadual. Participei de todas as campanhas com ele. Ele foi candidato a deputado federal. Eu fiz campanha também junto com o Fernando Lira, que era candidato a deputado federal, em Caruaru, em Jaboatão. E em Olinda eu cheguei e fiquei morando em Olinda. E com Arraes eu fiz campanha com ele, com os panfletos e tudo, em toda a área do Recife. E o resultado veio, né? Marco Freire perdeu a eleição, não foi uma eleição boa para o PMDB, perdeu a eleição e saiu dividido, com muitos ressentimentos de um lado e de outro. Jarbas era contra colocar Cid Sampaio como candidato a senador. Houve até uma briga com o pessoal ligado a Cid Sampaio dentro do próprio comício de encerramento da campanha, com Jarbas e um pessoal lá. Eu estava até junto, me envolvi também, era uma grande confusão. Como foi essa confusão? A confusão foi o seguinte: tinha um camarada que era da família, que ligava a Cid Sampaio, que ficou lá fazendo umas provocações na hora que Jarbas tinha chegado. E tinha um parente de Jarbas que estava falando, estava discussando, e esse camarada, eu esqueci o nome dele, depois eu me lembro, começou a falar e provocar e tal, que era um grupo de Jarbas que não aceitava Cid Sampaio. E aí houve um atrito desse pessoal e houve uma briga com esse pessoal, e Jarbas enfrentou eles na porrada. Eu esqueci até o nome dele, é um camarada de Caruaru que eu estudei com ele, depois eu me lembro o nome dele. Que era cupincha do Ciro e tal, pessoa assim. Teve uma vida toda marcada de direita, esse camarada, essa pessoa. Então, perdeu-se a eleição e Arraes ficou esperando a oportunidade para ir para se organizar em um outro partido para poder ser candidato. Se dependesse do PMDB, não seria candidato a governador. Por quê? Porque o PMDB tinha seus candidatos a deputado federal, a senador, a governador, já estava um partido estruturado. Arraes chegou com um grupo de fora, isso dividiu, e Arraes teve que sair, se organizar, foi para o Partido Socialista, onde ele pôde ser candidato.
Ô Messias, e como foi essa experiência de ser candidato a deputado estadual nessa eleição, para você, assim, pessoalmente? Foi uma grande experiência. Eu não entendia mais a política daqui. Eu estava fora. E a política daqui, a eleição, se determinava por um contingente imenso de pessoas trabalhando, tudo assalariado. Então eu não tinha condições financeiras de fazer uma campanha como se fazia aqui. Eu ainda estava no passado, onde a campanha tinha um caráter filosófico, ideológico, que empolgava as pessoas. Eu falava muito num sistema democrático, onde houvesse setores socializantes da economia, dentro da democracia, com o compromisso da democracia. Minha campanha era uma campanha muito pobre. Tínhamos cartazes com o Fernando Lira, outros com o Jarbas, outros com a Raiz, mas a campanha era muito pobre. Um pequeno carro de som, com duas bocas, não era uma coisa profissional como os outros candidatos, pela falta de condição financeira. Mas no final da campanha, a minha campanha começou a empolgar as pessoas. Foi muito interessante essa experiência. Eu não me elegi, mas eu fui votado em 121 cidades do estado de Pernambuco. Para mim isso foi uma grande vitória, o número de cidades onde eu tive voto. Onde eu tive voto. E a esquerda também era muito dividida, muito fracionada, né? Então eu terminei tendo uma quantidade de votos na época pequena, não me lembro bem se foi 2000 e poucos votos, mas bem distribuído no estado. O que significa que se a campanha demorasse mais tempo, eu ia chegar nessas cidades foi uma coisa espontânea. As pessoas pediam, telefonavam, celular, telefonavam para o comitê ou para a minha casa pedindo camisa, pedindo panfleto, as pessoas me procuravam pedindo propaganda. Mas era um número pequeno de pessoas. A eleição naquela época já era uma eleição financiada. O grupo que trabalhava, os cabos eleitorais, uma eleição totalmente diferente daquilo que nós deixamos em 1964. Então, eu tive essa pequena votação, mas foi uma experiência muito rica. E logo depois eu comecei a trabalhar na Assembleia Legislativa. Fui chefe de gabinete, subchefe do gabinete da oposição, do PMDB. Né? Trabalhei com o deputado Gilvan Caldas de Sá Barreto, uma pessoa excelente. Hoje ele é juiz do trabalho. Pessoa de uma grande dignidade, de um espírito humanista muito grande. Trabalhei muito com ele. Né? Na Assembleia Legislativa. O chefe de gabinete era Severino de Souza PP, o jornalista que morreu agora recente. Um grande amigo meu, nós estudamos no grupo Vicente Monteiro, ainda na época, a gente era a segunda infância, uma coisa assim. E comecei a trabalhar. Durante a campanha, eu conheci um candidato, Silvio, que era professor da Federal. Silvio Maranhão. Pessoa muito boa, inteligente. E pelo meu discurso, ele gostava muito de mim, então ele me chamou. Entendeu? Para eu trabalhar com ele. Ele tinha umas aulas na Católica. Ele ia sair porque não tinha tempo. E me indicou para substituir. Eu fui aceito lá na Católica, eu fiquei lá 18 anos.
eu entrei pela pós-graduação. Comecei a dar aula na pós-graduação como economista, professor de economia, filosofia, sociologia, ciência política, Mercosul, todas essas cadeiras que mexem com a questão econômica e social. Fiquei lá esse tempo todo na Católica. E ao mesmo tempo participando das reuniões. Eu era do movimento trabalhista do PMDB, onde eu trabalhava com algumas pessoas diretamente nesse trabalho, organizando o movimento sindical dentro do PMDB. Naquela época existia esse movimento sindical. Tinha um camarada, tinha um líder sindical, vou ver se eu me lembro o nome dele daqui a pouco, que eu trabalhava com ele nesse terreno. Então, não é como hoje que os partidos não têm organização sindical. Nós tínhamos organização sindical, o MDB, o PMDB, tínhamos organização estudantil e tínhamos a organização feminina. Então, existia todo um trabalho social no PMDB. Eu trabalhei muito tempo aí, ligado a esse pessoal todo. Depois disso tudo, eu fui para Brasília, fui convidado para trabalhar, veio a eleição indireta, entendeu? Terminou que Tancredo morreu, ficou Sarney. No governo de Sarney, Rafael de Almeida Magalhães foi nomeado ministro da Previdência. E um amigo meu que teve ajudado comigo, Rangel Bandeira, Antônio Rangel Bandeira, sociólogo, que hoje ele cuida do Viva Rio, aquela história do desarmamento, uma ONG que luta pelo desarmamento, não só no Rio, mas no Brasil inteiro. Eu também, estive com ele no Canadá, em Portugal, em Paris, uma pessoa muito inteligente, muito capaz, pessoa solidária. E Rangel mandou me chamar, ele precisava de um subchefe do gabinete do ministro. E eu fui nomeado subchefe do gabinete do ministro, onde eu fiquei mais de um ano lá em Brasília, trabalhando no governo de Sarney. Em muitas reuniões, conheci muita gente, e muitas vezes na casa do Marcos Freire, onde ele morava lá. Ele assumiu aquele negócio do Ministério, a Caixa Econômica, depois foi para o Ministério da Reforma Agrária, onde ele morreu, o desastre de avião, né? Fiz muitas amizades com esse pessoal todo, com o Jarbas, eu tive um bom relacionamento com o Jarbas, e fundamentalmente com o Fernando Henrique, que é meu amigo, meu companheiro de Caruaru, uma pessoa politicamente muito inteligente, nunca fez política clientelista, fez política com P maiúsculo, e uma pessoa que eu aprendi muito com o Fernando, porque tanto com o Fernando como o Jarbas, eu sendo uma pessoa de origem do Partido Comunista, eu já não estava mais ligado ao Partido Comunista, eu aprendi muito com eles a necessidade de se lutar por questões de políticas públicas sem necessariamente ser do Partido Comunista. Isso eu aprendi com o Fernando e aprendi com o Miguel Arraes. Não havia necessidade, como não há necessidade de ninguém pertencer a um partido de esquerda para lutar contra os desmandos do capitalismo. O capitalismo tem o seu lado que desmantela a economia, né? Exclui os excluídos do capitalismo, só poderão ser atendidos através de políticas públicas. E isso não é uma exclusividade de quem está no partido de esquerda. Isso eu tive, quem me abriu os olhos para esse tipo de política foi Miguel Arraes e Fernando Lira, e até certo ponto o Jarbas também, Jarbas Vasconcelos.
Fiz amizade com esse povo todo e continuei lutando, né? Até a próxima eleição, quando Arraes foi candidato a governador, eu continuei dando aula na Universidade Católica. Era um local onde eu participava. Arraes foi pelo PSB, não foi? Foi, Arraes saiu do PMDB. PMDB. E você saiu quando do PMDB? Quando Arraes saiu do PMDB, eu não saí, porque eu fui ao Palácio. No dia que ele saiu, eu fui, ele era governador já. Eu saí, ele entrou no PSB, eu fui a Palácio com o Luiz Freire, que era prefeito de Olinda, e nós fomos lá até para discutir com ele. Mas ele não quis convidar pessoalmente ninguém, então eu fiquei meio de fora. Aí ficamos no PMDB mesmo. Eu só saí do PMDB quando já estava em Brasília, quando foi fundado o PSDB. Então eu conheci o Fernando Henrique, estive com ele em Lisboa, também no Chile, e conversando e tal, achava que o Brasil precisava de um partido de centro-esquerda, sempre defendi isso, até eu defendi que Arraes não deveria ter entrado no PSB. Quando ele falava na história de uma frente, eu achava que ele não deveria nem entrar. Na volta dele ao Brasil, ele poderia entrar no PMDB, mas se preparando para criar um partido popular. Eu até defendi a tese que Arraes deveria fundar um partido, PP, Partido Popular, que era muito condizente com a tese de Miguel Arraes, com a tese política dele, de lutar dentro do capitalismo em benefício da população. Eu defendi muito essa tese, mas ele achou que era melhor entrar no Partido Socialista, que era um partido que tinha tradição, tinha tempo, tinha organização. Tradição. E ele entrou para o PSB. No governo de Arraes, nós tivemos, eu sempre ia lá, não participei do governo dele, ele não me convidou também. Mas eu ia sempre à casa dele, ia sempre a Palácio. Ele sempre me convidava para bater papo, para conversar sobre temas políticos nacionais, internacionais e política de Pernambuco. Eu, inclusive, numa conversa muito longa, à noite com ele, na casa dele, eu dei as dicas para ele fazer um tal que veio a ser chamado de chapéu de palha. Partiu de uma conversa que eu tive com ele, uma conversa longa, nunca falei isso para ninguém, estou falando agora. Uma conversa longa onde eu defendia que houvesse um bônus para completar o salário, um bônus sazonal, com a experiência que eu vivi na Europa, onde o desemprego tinha uma certa cobertura do Estado. E eu defendi isso, que deveria estender. Ele já tinha feito uma coisa parecida no primeiro governo dele, que eu trabalhei no primeiro governo dele. Eu fui subsecretário do primeiro governo de Arraes. Então, surgiu, ele elaborou, ele achou muito interessante a ideia de um bônus sazonal para o campo, na época que não tinha moagem, os trabalhadores, o movimento campesino da zona da mata ligado à cana, aproximadamente 200 mil pessoas ficaram sem condições financeiras de sobreviver. Então ele criou aí, veio a ser chamado posteriormente de chapéu de palha, que era uma ajuda. Surgiu inicialmente uma conversa teórica que nós tivemos.
mas sempre procurei conversar com ele em tudo aquilo que a gente conversava. Houve uma vez uma conversa na Assembleia Legislativa com os deputados do PMDB, o Arraes, que girou em torno de vários temas. Um dos temas era a profissionalização das Forças Armadas, para que não tivesse participação política. E a Arraes defendia uma tese diferente. Ele achava o seguinte, que as Forças Armadas poderiam vir a ter uma posição popular para ajudar a resolver problemas da população. Ele até citou o caso do Coronel Gaddafi. Nessa reunião, ele ficou surpreso com a minha posição. Ele não sabia, mas eu achava que não se deveria seguir a posição, nem se deveria almejar, nem elogiar a posição do Gaddafi, porque era uma ditadura. E para o caso brasileiro, a melhor posição era da gente defender a profissionalização das Forças Armadas, onde eles ficassem neutros em relação à política. Ele ficou meio estremecido. Foi a primeira vez que houve uma divergência entre eu e a Arraes. Ele ficou um pouco estremecido com isso, mas depois isso passou e nós voltamos a conversar e continuar conversando sobre política externa, sobre política nacional e sobre política do Estado de Pernambuco. Quase que todo domingo eu me deslocava, ia até a casa dele, almoçava lá, conversávamos muito sobre política social, sobre mesmo ele como governador, e mesmo quando ele deixou o governo, a gente sempre encontrava para bater papo, conversava. Eu era uma das poucas pessoas que conversava e entendia a linguagem de Arraes. Às vezes muitas pessoas me perguntam, mas por que é que vocês conversam tanto? Não, nós temos uma afinidade do ponto de vista político, de uma esquerda liberal, de uma esquerda democrática, mas firme, uma esquerda democrática firme, que defenda políticas públicas, que tenha posição definida em relação à reforma agrária, em relação às políticas nacionais de desenvolvimento e em relação à exclusão. Nós temos que implementar políticas públicas. Conversei muito com ele da necessidade de se organizar uma secretaria da pequena, média e microempresa. Ele achou muito interessante esse trabalho que eu fiz, entendeu? Apresentei para ele uns rabiscos sobre isso. E eu defendi a tese de que se criasse uma secretaria da pequena, média e microempresa. E até um pequeno banco. Essa tese também eu defendi ainda no governo de Sarney, através de algumas pessoas que eram ligadas a ele, que deveria ter um ministério da pequena, média e microempresa. Só agora que a Dilma está montando esse ministério. Esse ministério é uma coisa importantíssima, importantíssima. O Japão é um exemplo disso. Eu, inclusive, mostrei para a Arraes um livro chamado A Pequena Empresa no Japão. Ele gostou muito, entendeu? Mas como governador, ele apenas criou uma carteira da pequena e média empresa dentro do banco, que era o Banco Bandep, né? E não fez uma secretaria, criou um órgão lá menor para ajudar a pequena, média e microempresa. Porque até hoje a pequena, média e microempresa é a absorção do maior número de mão de obra. A população economicamente ativa, que hoje deve estar em volta de 90 milhões ou mais no Brasil, ela está mais localizada densamente na pequena, média e microempresa. E toda grande empresa está pequena. Nós temos um exemplo muito concreto da Yamaha. A Yamaha era uma empresa no Japão que fazia comidas enlatadas e comidas preparadas. E hoje é uma empresa que fabrica tudo.
né? Carro, piano, motos, informática, todas as áreas. Então o Japão criou um Ministério da Pequena e Média Empresa, fez um banco e ajudou muito, fez um boom. É uma experiência muito rica do Japão. Eu defendi muito essa tese para o Brasil, não consegui. Fiquei muito satisfeito que Dilma tivesse tido a sensibilidade de mexer nessa questão. Como Dilma é também economista, né, ela tem essa visão de criar, não sei se já criou aí o Ministério da Pequena, Média e Microempresa, que é uma coisa importantíssima e fundamental para o tipo de desenvolvimento, de crescimento econômico que nós temos. Nós temos que amparar a pequena, média e microempresa e até subvencionar para ela ter um impulso. A pequena, média e microempresa no Brasil, ela tem uma exportação muito mínima. Se eu não me engano, é 1,9% da exportação brasileira é através da pequena, média e microempresa. Isso tudo pode ser ampliado. Então, conversei muito com a Raiz sobre isso. Mas ele me dizia o seguinte, que na volta, quando o PSDB voltasse a ser governo, né, como voltou a ser com a eleição do Dudu, né, ele me dizia, antes de morrer, nós vamos organizar a pequena, média e microempresa. Há condições propícias para a gente voltar ao governo. Outra coisa, outra passagem interessante, quando a Arras foi candidato e perdeu a eleição para Jabas, eu estive lá no Palácio do Governo, logo depois das eleições, encontrei com o Madalena, aí eu perguntei, cadê o mestre? Ela disse, vá lá, que ele está sozinho lá no gabinete, fica muito só e tal, anda preocupado. Era um problema da vitória esmagadora de Jarbas, né? 100 mil votos, uma coisa assim, nem me lembro nem, 100 mais, muito mais, né? 100 mil votos. E aí bati lá na porta, ele veio me atender, eu entrei, conversamos muito e tal, sobre Pernambuco, as mesmas coisas sempre. Conversava muito, às vezes lá no palácio ele me chamava para almoçar, uma vez me chamou para almoçar, eu, ele e Ciro era secretário da saúde, ligado à saúde, ele queria que eu desse umas ideias sobre como era a pequena, as mini policlínicas organizadas em Moscou. Era uma experiência muito interessante, que também existia em Cuba, que veio para o Brasil como o médico da família, né? Posteriormente é que veio isso. Eu conversei muito sobre essa experiência que eu conhecia em Moscou, que depois foi transferida para Cuba. E aí começamos a falar muito sobre esses temas da política econômica, entendeu? Do Estado. Mas eu queria falar de uma outra coisa que eu esqueci quando eu estive com ele. É uma discussão. Sim, então voltando um pouco, conversei bastante com ele, e na hora que eu ia sair, ele me levou, é um homem muito educado, ele se levantava do birô dele, de governador, e levava a pessoa que estava com ele até a porta. Aí eu perguntei para ele, é muito importante isso que eu vou dizer, que eu também nunca falei para ninguém. Eu disse, e essa derrota? E ele olhou para mim com um ar de riso, que eu disse, Manel, chamado Manel, historicamente, essa derrota que nós sofremos não tem nenhuma importância para nós. O PSB, a nossa força política, voltará ao governo de Pernambuco. Essa derrota
é um acidente sem nenhuma importância política para as forças mais à esquerda em Pernambuco. Nós voltaremos a ser governo. E depois da morte dele, o PSB voltou a ser governo. Muito interessante essa opinião que ele me deu, como sendo uma pessoa que estava perdeu a eleição, mas tinha uma visão estratégica, uma visão do futuro do seu grupo político. Está aí, o seu grupo político continua aí avançando, mesmo dentro dessa adversidade, dessa complicação. Quer encerrar por hoje? Quer. Certo.